A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Levítico, no capítulo 26. Neste capítulo vamos aprender sobre as consequências da obediência a Deus e as consequências da desobediência. Aquele que obedece à Palavra de Deus e pratica é abençoado, e aquele que transgride a lei é amaldiçoado, né? Isso na primeira aliança feita por Deus aos judeus. Funcionava dessa maneira. Mas nós vamos fazer uma comparação com a nova aliança que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né, o tempo da graça de Jesus Cristo. Nós vamos perceber que tem muitas semelhanças, tá? Não mudou muita coisa não. Porque o próprio nosso Salvador Jesus Cristo disse que todo aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. Porque ele faz a vontade do Pai, né? Então, a maneira dele de governar é a mesma. Ele faz a vontade do Deus vivo. Por isso que Deus confiou nele, ungiu ele para ser o nosso Salvador. Porque ele faz a vontade do Pai. Então, ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que quando nós saímos da palavra de Deus, e se nós morrermos nessa condição, nós vamos para o inferno. E Deus quer salvar a todos. Jesus Cristo morreu por todos na cruz. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Então, por isso que ele vai fazer de tudo possível para que vocês o obedeçam. Aqui nós vamos ver no Levítico 26 que Deus vai mandar os castigos, não porque ele é mau ou porque ele quer castigar por prazer as pessoas, mas ele vai pesar a mão contra as pessoas que transgredirem a lei, para que elas possam voltar para a sua lei, para poder entrar no céu. Ele quer salvar essas pessoas, tá bom? Da mesma forma, Jesus Cristo, se for preciso for, ele pesa a mão contra aqueles que desobedecem. Ele corrige para que as pessoas não vão para o inferno, mas que venham se arrepender e quebrantem seus corações e pratiquem a sua palavra para poder entrar no reino dos céus. Vamos fazer o estudo com a ajuda de Deus e aqui de São Bom Espírito, em nome de São Jesus. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o primeiro mandamento que Deus lembra aqui é contra a idolatria, né? Deus abomina a idolatria. Então, se você frequenta igrejas que têm imagem de escultura, olha o que Deus está falando aqui. Não sou eu que estou falando. Levítico 26. E já vimos várias passagens que falam contra isso, né? Não fareis para vós ídolos. Não é nem para fazer as imagens de escultura, tá? Então, se você vai num lugar que tem imagem, é um lugar que não teme a Deus. Nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figuras de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Ah, mas eu vou na igreja, mas eu oro só para Deus. Eu nem ligo para as imagens que tem lá. Só do fato de você inclinar tá errado, tá? Aqui está escrito, ó. Para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Você tem que se inclinar diante do seu Deus, tá certo? Não se ajoelha para estátua nenhuma. Não era nem para elas existirem. Isso é fruto de desobediência humana, de pessoas que não temem a Deus. Então guardem os mandamentos de Deus e vão em lugares que temem a Deus. Amém? Para que vocês sejam abençoados. Nesse tempo eles sofriam os castigos ainda em vida, ainda fisicamente. Mas agora, no tempo da graça, Deus vai dando chance para as pessoas se arrependerem. Mas no dia do juízo, quando a pessoa morrer, se ela morrer no pecado da idolatria, vai para o inferno. E Deus não quer isso, e Jesus Cristo não quer isso para você, tá certo? Ele quer que vocês se salvem, mas adoração somente a Deus, e dobra seus joelhos no seu quarto, que nem Jesus Cristo ensinou. Fecha a porta do teu quarto e entre em íntima comunhão com teu Deus, com teu Pai. É assim que deve se orar. Não se inclina para diante de estátua, que Deus abomina isso. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então, os judeus tinham que guardar o sábado fisicamente, porque foi um presente que Deus deu para eles, né? Como já expliquei em vídeos passados. Eles eram escravos no Egito, não tinha dia de descanso, Deus deu o sábado de descanso para eles. Mas nós, igrejas, devemos guardar o sábado espiritualmente. É um dia profético. A gente vai ver aqui várias vezes que Deus vai falar sobre o 7, que ele vai castigar 7 vezes mais aqueles que estiverem no pecado. Jesus Cristo ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7. Então, o 7 é tanto para julgar como para a misericórdia de Deus, para abençoar alguém. Deus usa o 7. Então, guardem o sábado, porque o nosso Deus da Bíblia é o Deus do 7, do sétimo dia, dos 7 vezes tem que perdoar, 70 vezes 7 tem que perdoar, 7 vezes vai castigar aqueles que o desobedecem. Nosso Deus é o Deus do 7. Se andardes nos meus estatutos
e guardares os meus mandamentos, e o fizestes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará, e a vindima se chegará, e a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Então, quer ter fartura de alimento, e tanto espiritual como físico, e viver em paz, também tanto espiritualmente como fisicamente, seja obediente à palavra de Deus e você vai desfrutar dessas coisas, tá bom? Você vai dar testemunho que isso é verdade. Então, experimenta, guarda os mandamentos, procura guardar os mandamentos de Deus e guardar o evangelho de Cristo, seguir o seu exemplo e vocês vai ter fartura de comida, né? Tá bom? E vai ter paz. Vocês vão deitar e vão dormir bem à noite. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Então aqui Deus está ensinando para eles que se eles fossem obedientes a Deus, Deus estaria com eles nas batalhas, né? Naquela época tinha muita batalha física, porque Deus tinha que expulsar aqueles povos pagãos lá de Canaã, né? Agora, no tempo da graça, nós não podemos guerrear com espada, matar ninguém, né? Nem falar mal, nem ofender. Nós temos que evangelizar, no amor, tá certo? Então, o apóstolo Paulo ele nos ensinou que a nossa batalha não é contra um homem, mas sim contra os principados e potestades do ar. Está lá em Efésios 6. Nós temos que nos revestir da armadura de Deus e combater o inimigo, né? As obras do maligno. E como que a gente combate isso? Com amor. Então, pratiquem o amor que Jesus Cristo nos ensinou, evangelizem, e vocês vão perceber que está muito parecido aqui, ó. 5 de vós perseguirão 100. Então, uma pessoa ia colocar 100 pessoas para correr na época da lei, na época que tinha guerras, né? E 100 de vós perseguirão 10.000. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou na parábola do semeador algo parecido. Como que nós devemos batalhar e como que nós produzimos bons frutos, resultados, né? Na época da lei era através das vitórias nas batalhas, né? Agora no tempo da graça é evangelização, ganhando almas para Jesus. Mateus capítulo 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outros 60 e outros 30. Glória a Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, você vai produzir bom fruto. E de você vai trazer mais 100 almas para Jesus, ou 60 ou 30, depende da capacidade que Deus dá a cada um, né? Do quanto que você se esforça, né? Então, eu aqui nesse canal, alcancei 300 inscritos. Então, uma pessoa que Deus teve misericórdia de mim, perdoou meus pecados, colocou a semente no meu coração, eu produzi bons frutos. Trouxe 300 almas que escutam esses vídeos, estudam a palavra de Deus e procuram fazer o melhor para Deus. E se essas 300 pessoas que são inscritos no meu canal evangelizarem mais 100, ou mais 60, ou mais 30, olha que obra gloriosa que vai ser, né? É assim que Deus trabalha agora no tempo da graça, tá certo? Na evangelização, no amor. Então, evangeliza, seja na internet, faz sua parte na escola, no serviço, onde você for, fala do amor de Cristo e vocês vão produzir bons frutos. Amém? E olha que legal aqui o que está escrito em Levítico. E para vós olhareis e vos farei frutificar. Olha só, dá bom fruto, igualzinho o que Jesus Cristo ensinou no semeador, né? E vos multiplicarei e confirmarei o meu concerto convosco. Se você evangelizou a tua casa, você trouxe a tua casa para Jesus, converteu sua esposa e seus filhos, ou sua esposa converteu o marido e os filhos, você já, aqui ó, Deus está olhando por vocês e vocês vão frutificar e vai multiplicar esse amor, e a sua vizinhança vai servir a Deus, no seu trabalho mais pessoas vão servir a Deus, e é assim que Deus trabalha, tá bom? No Antigo Testamento Deus está falando isso, na forma de batalha. Agora no Novo Testamento é na evangelização, amém? E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis para fora por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo.
Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Nosso Salvador Jesus Cristo também nos tirou da escravidão do pecado e nos colocou no caminho estreito para andarmos direitos, né? Temos que andar em santidade, né? Então, está muito parecido aqui o que Deus está falando com o que nosso Senhor Jesus Cristo vem nos ensinar, porque Ele veio fazer a vontade do Pai. Amém? Mas se não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conserto, olha só, se nós formos desobedientes a Jesus Cristo, invalida o conserto. Da mesma forma que o povo judeu invalidou o conserto. Precisou fazer uma nova aliança, porque eles foram desobedientes, né? Nós temos que ser obedientes a nosso Deus, porque quem for obediente vai ganhar a vida eterna, e quem for desobediente vai ficar para o juízo eterno, né? Então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, e que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. E o que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Então, aquela pessoa que é contrária à palavra de Deus, ela não tem paz. Mesmo que não tenha ninguém perseguindo ela, ela se sente perseguida, porque a consciência dela está acusando ela. Então, vamos buscar o Senhor para ter uma boa noite de sono, para dormir bem, né? Porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele quer nos abençoar. Arrependam-se dos seus pecados e Deus é poderoso para libertar vocês do pecado, tá bom? E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Olha aqui, ó. Deus castiga 7 vezes mais, né? Nossa, isso aqui parece pesado, né? De se ouvir. Mas no Novo Testamento é a mesma coisa. Eu vou ler aqui para vocês, aqui, para vocês entenderem. Mateus capítulo 12, verso 43 e 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E, entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Isso aqui é Jesus Cristo ensinando. Então, a geração que nega a Jesus Cristo como seu Salvador, ela está com o coração aberto para os espíritos maus. Uma pessoa que era contaminada pelo pecado, que tinha espíritos maus dentro dela, aceitou a Jesus Cristo, tem que orar e vigiar para continuar na graça santa de Cristo. Porque a partir do momento que ela se desvia, e aquele espírito mau que tinha saído dela pela misericórdia de Cristo, ele vai e traz 7 espíritos piores para aquele coração que está vazio, que está sem Deus dentro dele. Então vamos tomar cuidado. Você que já foi liberto por Deus, ore e vigie para não cair. Porque uma vez que você saiu do caminho da graça, a chance de você voltar é difícil. Porque o espírito, os pecados que tinha em você, que saíram de você, que você foi liberto por Cristo, eles vão trazer coisas piores, pecados piores ainda, quando você sair do caminho. Então vamos tomar cuidado, ora e vigia para não sair do caminho de Deus. Porque 7 espíritos piores, 7 vezes mais, o castigo será pesado para aqueles que se desviarem do caminho verdadeiro, que é a graça santa de Cristo. Então, aceitou Jesus Cristo, fica firme, não se desvia, porque é perigoso. Porque quantas pessoas se desviaram e não conseguem mais voltar para a graça santa, desejam voltar, estão no vício, estão nas drogas, estão na prostituição, estão no homossexualismo, estão fazendo tanta coisa que desagrada a Deus. Elas percebem que está fazendo mal para elas, mas não tem força para voltar, porque deixaram seus corações vazios para o mal entrar nas suas vidas. E só Jesus para ter misericórdia de vocês. Orem, se arrependam, que Deus é poderoso para te limpar e te trazer de volta. Amém? Porque Jesus Cristo deixa as 99 ovelhas para buscar a ovelha perdida. Só que é muito mais difícil voltar nessa situação. Então não cheguem nessa situação. Vamos orar e vigiar para vocês crescer em dons, em novidade de conhecimento,
de graça, de bons frutos. Isso que Deus quer para vocês. Não deem espaço para o inimigo trabalhar na vida de vocês. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como o ferro, e a vossa terra como o cobre. E de balde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. Tem aquela pessoa que trabalha, trabalha, trabalha e não sai do lugar, né? Vigia, ora, ponha consciência. Será que você está fazendo a vontade de Deus? Então, tem pessoas que ganham pouco salário, mas conseguem fazer tantas coisas, conseguem passear com a família, se diverte, na condição que tem, com pouco que tem. Mas tem pessoas que têm tanto e não tem paz, não se diverte, não tem felicidade. É porque alguma coisa está errada no mundo espiritual. Procura ler as Escrituras e ver se você está fazendo de acordo com o que Deus ensinou, com o que Jesus Cristo ensinou. Se caso você estiver fora da palavra de Deus, arrependa-se. Deus é misericordioso para te perdoar. Ele está sempre disposto a te abençoar. E Jesus Cristo também, ele morreu por você, portanto, por te amar. Ele quer te dar um abraço, ele quer ajudar você a viver uma vida com Cristo, uma vida que vai te levar ao céu. Ele não quer que você vá para o inferno, ele não quer que você esteja preso aos vícios, ele não quer que você esteja preso ao dinheiro. Tem gente que trabalha para conquistar tanto dinheiro e na hora de usufruir, não consegue usufruir. Ele perdeu seu tempo. Então vamos tomar cuidado com isso, tá bom? Busca Deus primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, né? E se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Viu? A gente passou por uma pandemia, né? Então vamos tomar cuidado. Deus ceifou muitas vidas. A gente tem que estar sempre. A gente não sabe o dia de amanhã. Então procura fazer o bem hoje. Faz o bem hoje, porque Deus pode mandar uma praga. E se você morrer no pecado, acabou. Não vai ter outra chance. Nós só temos essa vida, só temos essa chance. Então vamos tomar cuidado. Aqueles que Deus recolheu, que foram fiéis a Deus, estão no céu. Mas aqueles que Deus recolheu e estavam no pecado, não estão num lugar bom, estão no tormento eterno. Então a nossa vida é um sopro. Não desperdiça essa oportunidade que Deus deu para vocês. Deus deu a graça, Deus deu a salvação. A porta é a fé em Jesus Cristo. Entra por essa porta e procura se manter nesse caminho estreito que é a palavra de Deus, e você entrará e herdará a vida eterna. Se ainda com estas coisas não fordes restaurado por mim, mas ainda andares contrariamente comigo, vocês veem que Deus está sempre falando assim, que Ele está pesando a mão para que as pessoas venham se arrepender, tá certo? Eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo, próprio Deus, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estareis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós e sereis entregues na mão do inimigo. Aqui eu vou ler uma passagem para vocês verem que na Nova Aliança funciona parecido, né? E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então aqui nosso Senhor Jesus Cristo ensinando os apóstolos: olha, vocês vão evangelizar. Se as pessoas te receberem, se aquela casa for digna, né, se ela for de coração sincero, que elas estão querendo ouvir a palavra de Deus e aceitam a graça, né, aceitam ser o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a paz vai ficar naquela casa. Agora, se ela não for digna, a paz vai voltar com vocês. Então, agora, se as pessoas não recebessem, era para eles sacudissem o pó dos pés, porque o juízo ia cair sobre aquelas casas que não recebessem. Jesus Cristo falou: aquele que crer e for batizado, este será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Está na palavra de Deus, está no Novo Testamento. Então, funciona da mesma forma a Nova Aliança. Obedeceu a Deus, aceitou Jesus Cristo como Salvador, é bênção, vida eterna. Rejeitou, não aceitou o Evangelho, o pregador foi lá, falou para você do amor de Cristo,
falou que você está no pecado, que você precisa se arrepender, você não aceitou, o juízo vai ser menor para Sodoma e Gomorra do que para você. Sabe por quê? Porque no tempo de Sodoma e Gomorra não era o tempo da graça. Deus não deu oportunidade para Sodoma e Gomorra se arrepender. Ele já julgou diretamente. Então o peso do pecado deles é menor. Mas vocês que estão no pecado, que peca continuamente, que já ouviu várias pregações e vocês dão risada, vocês batem a porta na cara dos crentes que vão falar do evangelho, ridicularizam, agridem, o juízo vai ser pesado sobre vocês, porque o amor bateu na porta de vocês várias vezes, chamando vocês para a salvação, para a vida eterna, mas vocês rejeitaram várias vezes. E quem rejeita será condenado, tá certo? A gente vai ver também que Jesus fez uma profecia contra Jerusalém e se cumpriu, porque eles rejeitaram a Cristo e a cidade foi destruída. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Na mesa daquele que serve a Deus, um arrozinho com ovo é uma delícia, e a pessoa fica satisfeita. Mas na casa da pessoa que não obedece a Deus, que não guarda os mandamentos, tem um banquete na mesa e nunca está satisfeito. É assim que funciona. E se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Olha, Deus deixa bem claro que 7 vezes mais. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. Aí eu parei nesse verso porque esse verso é forte demais, né? Então, esse verso aqui se cumpriu. Ele estava anunciando para a nação de Israel: olha, se vocês desobedecerem, vai acontecer isso. E foi o que aconteceu, porque Deus ele conhece o futuro, né? Ele sabia que isso aqui ia acontecer, né? Então, na cidade de Samaria, em 2 Reis, capítulo 6, verso 29, se cumpriu isso aqui que Deus está falando aqui no verso 29 de Levítico 26. Olha o que aconteceu, olha. Isso foi na época do profeta Eliseu, tá? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu: ao outro dia dá cá o teu filho, para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Olha que coisa horrível. A Síria cercou a cidade de Samaria por 3 meses. E nesses 3 meses eles ficaram com fome. E a mulher chegou diante do rei falando que tinha uma causa. Aí ele perguntou para a mulher: qual que é a causa? Que por causa da fome, aquela mulher, ela falou para mim matar o meu filho, para a gente comer, que amanhã a gente ia comer o filho dela. Só que quando a gente cozinhou meu filho, comeu hoje, aí comeu ontem. Hoje era para ela me dar o filho dela, mas ela escondeu de mim. Olha que absurdo. Olha o ponto que chegou o ser humano. A mãe, por causa da fome, cozinhou o próprio filho. Meu Deus do céu, misericórdia. Deus profetizou, porque Deus viu isso aqui que ia acontecer se eles fossem desobedientes. E Eliseu profetizou para esse rei aqui, mas esse rei não deu ouvidos. E quando ele escutou essa notícia, ele ficou horrorizado, ao ponto que chegou tudo consequência do pecado dele. Então, lideranças, sirvam a Deus, porque vocês vão ouvir notícias terríveis por causa da desobediência de vocês, as consequências do pecado de vocês. Tomem cuidado, Deus julga, Deus pesa a mão, tá bom? Então, não governe com sabedoria. E em Marcos capítulo 13, verso 1 e 2: e saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondeu Jesus, disse-lhe: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então Jesus fez uma profecia que não passará essa geração antes que tudo isso aconteça. E foi o que aconteceu. 70 anos depois da morte de Cristo, a cidade de Jerusalém, que matou Jesus, foi totalmente destruída. E foi destruída de uma forma terrível, tá certo? O general Tito, ele cercou a cidade de Jerusalém. Em 4 dias ele cercou a cidade todinha. E eles ficaram 6 meses dentro das muralhas, sem alimento. Se uma fome de 3 meses lá em Samaria aconteceu uma coisa tão horrível dessa, de uma mãe matar o próprio filho para comer, imagina uma fome de 6 meses.
Então eu tenho certeza que no Novo Testamento foi muito pior. Aconteceu coisas piores lá em Jerusalém, porque eles mataram o Filho de Deus, né? Então vamos tomar cuidado, você que não aceita Jesus Cristo, que fala mal dele. Coisas terríveis acontecem com aqueles que se levantam contra o Altíssimo. Não é brincadeira não. Temam a Deus, temam o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é amor, ele é misericórdia, ele perdoa, ele está sempre disposto. A misericórdia dele é muito infinitamente maior do que os juízos. Só que se a pessoa não se arrepende, o juízo vem, porque Deus é justiça também, tá certo? Então até tem uma playlist no meu canal que está escrito Deus é amor, mas também é justiça. Todos os versículos, todas as passagens que falar a justiça de Deus, eu vou fazer questão de colocar lá. Porque hoje está na moda falar que Deus é só amor, que Jesus é só graça, que não tem problema nenhum pecar. Não é assim. A Bíblia não fala isso. Eu estou lendo desde o Gênesis e vou ler até o Apocalipse. Eu estou no terceiro livro da Bíblia.